Olá meninas, tudo bem? Graça e paz. Nós estamos aqui com uma mulher inspiradora, que é a Valéria, nossa convidada. E eu quero dizer, seja muito bem-vinda, Val. Obrigada. Muito bom ter você com a gente. E passar para outras mulheres as suas experiências, tudo aquilo que você é como esposa, mãe, dona de casa, professora, mulher de pastor. Então tem muita coisa boa hoje para a gente tirar da Val. Eu queria que ela se apresentasse para todas vocês conhecerem um pouquinho dela. Meu nome é Valéria, sou esposa do pastor Toninho aqui na Igreja P4, mãe do Gabriel, da Ana Carolina, sou educadora, né? Amo trabalhar com crianças. Essa é um pouquinho de mim. A Val adora café da tarde, gente, ama, é muito bom passar tempo com a Val. A Val a gente conhece há pouco tempo, né, Val? Mas parece que é uma comunhão de uma vida toda. Tem amigos que a gente tem há 20, 30 anos. A Val, acho que 5 anos, Val, que a gente... Esse ano vai fazer 6 anos. 6 anos, mas é muito gostoso estar com ela, com o pastor Toninho, um casal abençoado e abençoador que faz parte da nossa igreja. E eu queria conversar um pouquinho com a Val, tem muita coisa que eu quero perguntar para a Val, para passar para vocês também um pouquinho do que ela é. Filhos, gente, ela está na fase avançada, eu estou na intermediária, então a gente gosta muito de compartilhar as coisas. Eu sempre pergunto muitas coisas para a Val, porque é bom você ter alguém mais velho e que inspira você naquilo que você vai passar ainda que essa pessoa já passou. Então é muito bom. Mas eu queria conversar um pouquinho com a Val sobre o tempo que ela conheceu Jesus. Como que foi a conversão dela? Eu queria que ela contasse um pouquinho para nós. Hoje, como eu disse, ela é esposa de pastor, uma mulher abençoadora, também ministra na casa do Senhor. Mas eu queria que você contasse um pouco dessa história para nós, Val. Eu me converti muito cedo. Logo aos 12 anos eu comecei a frequentar uma igreja evangélica próxima à minha casa. Mas é aquilo que a gente sempre fala, né? A sementinha no meu coração já havia sido plantada lá na infância. Eu tinha um primo, né? Na verdade, uma prima do meu pai, e ela namorava um rapaz que ele era cristão. E ela não ia à igreja. Então, para que ele não fosse sozinho, porque ela tinha muitos ciúmes, ela falava assim para minha mãe: deixa a Valéria e o Toninho ir com ela. O Toninho era meu irmão. É meu irmão. E nós íamos com esse primo do meu pai. E a sementinha ficou plantada ali, né? Aí os anos passaram e aos 12, 13 anos mais ou menos, eu comecei a frequentar uma igreja evangélica próxima à minha casa por vontade própria minha, assim, os meus pais, na época eles eram de outra religião, eles não frequentavam. E aí eu comecei no caminho do Senhor e nunca mais parei. Amém. E aí aos pouquinhos foi vindo minha irmã, na época meu irmão, os meus pais. Que bênção. O pastor Toninho, você conheceu ele numa igreja, como que foi? Pastor Toninho, uma história bem relacionamento. O pastor Toninho, nós estávamos na minha época, gente, não que eu seja uma pessoa muito mais velha que a Débora, tá? Mas na minha época tinha encontro de jovens, as igrejas reuniam ônibus, levavam aquelas caravanas para uma determinada cidade, que aquela igreja de lá ia receber os jovens para um acampamento de carnaval, de Páscoa, essas coisas todas. E o pastor Toninho, ele era o tchutchuzinho das caravanas. O animador? Ele era o animador, ele era o galã. E aí todo mundo, né, paquerava o pastor Toninho. Aí um dia eu olhei pra ele e falei: gente, esse menino é muito bonito, né? E fui conversar com ele. Mas conversar por conversar, sabe assim? Passaram-se alguns anos, a gente se encontrou de novo, nós nos encontramos de novo. Só que na época eu já estava noiva, pastora. Né? Relacionamento sério para casar. E assim a gente começou a ir para a igreja junto, vai comer pizza junto, a galera dos jovens e tudo mais. E eu me apaixonei por ele. Aí eu falei pro meu noivo, falei: olha, não dá, não tem como a gente continuar nosso relacionamento. Expliquei para ele. Aí acabou ali. Só que aí nós fomos namorar, eu e o pastor Toninho, daí 2 anos ainda. Nossa! Daí 2 anos ainda. E aí a gente namorou, casou. Esses 2 anos você deve ter vivido um processo de: será que eu fiz a coisa certa? Nossa, dúvida. E meu pai, né, gente? Meu pai na época falava assim, porque o meu noivo na época, ele era um empresário, né? E aí meu pai: como assim?
vai terminar o relacionamento. Você não sabe nem se o outro rapaz gosta de você. Você mora numa cidade, ele mora em outra. Isso não vai dar em nada. Foram 2 anos assim, né? A mãe do ex pesando na minha cabeça, meu pai pesando na minha cabeça. Nossa, Val. E aí vocês se relacionaram e casaram em quanto tempo, Val? Em 2 anos. Namoramos, noivamos e casamos em 2 anos. E vocês estão com quantos anos de casados? De casado, 28. 28 anos. 28. Olha que bacana. Não, 28? Esse ano, 24. Perdão. 25, eu fui nos seus 25. 25, ela foi na minha boda de prata. Esse ano, 20. Não, esse ano, 28. Eu achei que era 27, esse ano, 28. Que legal, 28. Val. E eu sei que nesse período do casamento de vocês, vocês tiveram a fase da separação. Tivemos. Vocês viveram isso, você teve essa experiência, né, não sei se chegou a ser um divórcio, mas eu queria que você contasse um pouquinho para nós como que foi essa fase que vocês viveram. Vocês tinham quantos anos de casados? Na época, nós já tínhamos o Gabriel. O Gabriel já tinha quase 2 anos de idade. E eu era muito imatura na questão de... eu trouxe... Quando você casa, você traz uma bagagem da sua casa e o rapaz também. Sim. Né? Hoje é uma coisa que a gente trabalhou muito isso com a minha filha antes de casar, com o meu genro. E a gente trabalha muito com o Gabriel também. Essas diferenças começaram a entrar em choque. Eu tive um pai muito abusivo, né? Então, qualquer coisinha que o Antônio Carlos... Gente, o Toninho é o Antônio Carlos, tá? Não é outro marido, não. Qualquer coisinha que o Antônio Carlos falasse, eu me remetia na época do meu pai. Então, eu achava que ele não podia falar alto comigo. Ele não estava falando alto comigo, mas na minha cabeça já era que ele ia ser agressivo. Eu não permitia ele participar da educação do Gabriel, que foi um erro assim muito grande na minha vida, né? E aí houve esse rompimento pelo lado dele, por conta dele não aceitar uma esposa desse jeito, e pelo meu lado de ser uma esposa rixosa, como a palavra de Deus diz, tá? Vamos ser bem sinceras. Eu era uma mulher rixosa, gente, vocês não tinham ideia. Eu brigava se trincasse um copo na pia, eu brigava se deixasse o tênis na porta, eu brigava se ele comia azeitona e largava os caroços no cantinho do sofá. Homens, não façam isso, tá? É feio. Mas eu brigava e brigava feio, assim, a nossa briga era muito intensa nesse sentido, por coisas tão absurdas, né? Sim. E Deus teve que trabalhar muito isso na minha vida. E vocês chegaram a separar? Nós nos divorciamos, na verdade, chegamos ao divórcio. Aí eu fui embora para Bauru com o Gabriel, que os meus pais moravam lá, e ele ficou em São Paulo no apartamento, que nós já tínhamos um apartamento em São Paulo, e ele ficou lá. E aí o tempo foi passando, e com 2 meses que a gente estava já separado, como diz a moçada, né, a ficha caiu. Aí eu falei, Deus, o que eu fiz da minha vida? Aí foi a hora de eu parar, refletir sobre a minha vida, assumir os meus erros, independente do que ele fazia ou deixasse de fazer, eu queria a minha mudança. E aí foi uma mudança, foi uma busca pessoal, porque eu falava, Deus, independente se seja o meu relacionamento sendo resgatado, ou se um dia o Senhor preparar outra pessoa, eu quero, Valéria, estar pronta, né? Então foi a minha busca pessoal, aí eu fui buscar mesmo em Deus, literalmente, porque era só eu e Deus, porque aí eu tinha do lado a minha família, né, o meu pai principalmente falando, tá vendo, não te disse que não ia dar certo? Né, e eu tinha que abaixar a cabeça. As vozes, né? E aí, então, eu comecei a trabalhar essa busca em mim, né, essa busca pessoal. Foi muito jejum, muita oração, foi muito pedido de perdão a Deus, né, e não vou chorar? Não vou chorar? Foi muita renúncia mesmo, porque você aceitar que o outro erra é tão fácil. É fácil. Mas quando você olha para você e fala assim, não, peraí, essa pessoa que eu sou, eu preciso mudar, não pode ser assim, né? E aí um dia ele ligou, que ele não conseguia ir visitar o Gabriel, que a empresa estava com muita produção e tal, se eu podia levar o Gabriel para ver, porque ele estava com muita saudade do Gabriel, o Gabriel com muita saudade deles, que já faziam uns 6 meses que eles não se viam. Nós já estávamos, né, praticamente há 1 ano separados. E aí eu falei pra minha mãe, falei, vou colocar tudo que eu puder nessa mala, porque eu tenho certeza que eu não volto mais. Deus vai resgatar o meu casamento. Aí minha mãe olhou pra minha cara, tem certeza? Eu falei, tenho certeza. E eu fui assim mesmo na fé que Deus ia restaurar meu casamento. E aí eu tive a humildade, né, de chegar e no dia que nós paramos para conversar e pedir perdão a ele, né?
por tudo que eu tinha feito, por tudo o mal que eu tinha causado a ele, pela pessoa que eu tinha sido no casamento. E ele estava disposto, né, a me perdoar também, né, se reconhecer os seus erros. E aí nós começamos de novo. Demos entrada na anulação do divórcio. E até hoje. E aí veio a vitória da segunda casa com a Aninha, que aí o sonho dele era ter uma menininha. Aí Deus falou, eles fizeram a lição de casa direitinho, deixa eu dar uma menininha agora. Aí nós tivemos a Ana, nunca mais teve problema, nunca mais teve discussão. Gente, é utopia, né? Mas hoje, entendendo, né, a hora de parar, a hora que o outro tem realmente a razão, né? Hoje que eu digo, daquela época para cá, ele virou aquele pai presente na educação dos filhos, né? A gente entendeu o lado de quando um fala, o outro, mesmo que ele esteja errado, espera para conversar depois no separado, né? Eu acho que a maior lição, né, Val, é a questão de você ter a humildade de reconhecer o erro e, diante de Deus, o perdão, né? Porque é o que a gente tem aprendido muito nesses últimos dias sobre o perdão, o poder que tem o perdão, né? Você pedir o perdão, você ser perdoado, a pessoa liberar o perdão, o que acontece nas nossas emoções quando a gente libera esse perdão. Exatamente. E hoje nós vemos, como a gente está falando aqui para mulheres, a gente vê muito o aumento da questão do feminismo. Que o feminismo, ele bloqueia isso. Você está separada, vai viver sua vida mesmo, entendeu? Vai curtir, os filhos você vai cuidar, cada 15 dias o pai vai dar uma olhada neles, mas não é isso, né? Não. O nosso papel de cristão não é aonde a gente quer chegar, não é o resultado que a gente quer. Porque se nós temos a palavra de Deus, se nós temos o conhecimento, a gente precisa ser transformadas todos os dias, né? Exatamente. E ela foi menos que alguma mulher por ter se reconhecido no erro? Não, pelo contrário, ela queria resgatar o relacionamento dela, a família dela, exatamente, né? E hoje, depois de quase aí 27 anos, indo para 28 anos, a história que eles têm, né, de restauração, e que seja, Val, exemplo para muitas mulheres, porque às vezes não quer se rebaixar, acha que vai se humilhar demais, né, de chegar e falar, eu errei, eu te falei isso, eu não deveria ter falado. Então, Val, que isso seja uma lição para nós nos dias de hoje. A gente, sim, precisa parar para pensar, precisa pedir perdão pelos nossos erros, desculpa quando tem que pedir, para os nossos filhos, exatamente, né? Para os nossos filhos isso não é vergonha, pelo contrário, isso fortalece o nosso relacionamento familiar. Então, muito bacana, Val, ouvir isso da sua história. E eu tenho certeza que está edificando muitas mulheres. Amém. Agora eu queria que a Val contasse um pouco, gente, que eu admiro muito a Val. E essa mulher tá andando de bicicleta pra lá e pra cá, fazendo vários tours na cidade. E eu queria que ela falasse um pouquinho para nós, porque às vezes a gente esquece de cuidar de nós, esse autocuidado, né? A gente olha o Instagram, vê as redes sociais e você vê, nossa, mulher tá assim, tá top, fez a cirurgia tal, tá, né, chapada. Não é isso onde eu quero chegar. O que eu quero falar para vocês e conversar um pouco com a Val hoje é sobre a questão do autocuidado, da gente se olhar e falar, peraí, eu preciso fazer algo para mim. Chegou o meu momento agora, né? Eu já cuidei da minha casa, dos meus filhos, já trabalhei, já executei minhas tarefas, já fui mulher, agora chegou a minha hora. E qual é esse momento? E a Val, eu vejo que ela tem vivido isso, e eu quero que ela conte um pouquinho pra gente como começou toda essa história da bike. A bike entrou na minha vida num momento assim muito especial. Eu sempre gostei muito na minha infância, na época de colégio, eu sempre pratiquei muito esporte. Olha, gente, eu vou entregar minha idade agora. Eu estava no SESI, eu fui a primeira equipe do SESI a jogar handball no Brasil. Por favor, não vai pesquisar isso na internet.
Que legal. O SESI onde eu estudava, na minha época de adolescência, ele foi o primeiro SESI a trazer o handball para o Brasil. Que legal. E aí nós jogávamos na escola, então eu sempre gostei de atletismo, vôlei, handball, mas o meu pai era uma pessoa, como eu disse, né, Débora, no começo, muito abusiva. Então, para o meu pai, assim, menina que pratica esporte é menina que quer fazer programa, né? Tinha isso na vida dele. Então, assim, eu não podia seguir carreira. Minha professora chegou na minha casa pedir para o meu pai deixar eu participar de competições, porque eu sempre fui muito magra e muito alta, né, para minha turma. Então, assim, o bração ia longe, né, com a bola. Mas aí, infelizmente, ou felizmente, Deus sabe todas as coisas. E era uma questão cultural, né, Val? Porque ele não era uma pessoa assim, às vezes a gente fala, era da igreja tal, então não podia nada. Não, ele nem era cristão nessa época, era uma questão de cultura mesmo, que vinha desde a infância dele, essa questão, né? Então eu não pude seguir carreira, né? Então, mas eu continuei fazendo esportes e tudo mais. Quando entrou a pandemia, Débora, eu tive uma crise de... Como é que chama? Eles falam que é uma depressão tardia, né? Eu tinha perdido a minha mãe há um tempo e eu não tinha vivido essa história da depressão, nem sabia que existia fase da depressão. Corri atrás de tudo, fiz de tudo, eu era aquela filha que cuidava de tudo, todo mundo socorria, era a tia Vá que ia, a tia Vá que faz, né? E eu não cuidei de mim nessa época. E o tempo foi passando, eu tive um problema com o Gabriel, né? Vocês acompanharam, e o Toninho começou a perceber em mim fase de depressão, e ele veio conversar comigo. E na pandemia, foi o auge da depressão na minha vida. Não foi por conta da pandemia, né? Quando começou a pandemia, eu já estava nesse processo. E aí, coincidiu de estourar bem na época. Então, eu passei, assim, 3 anos da minha vida reclusa, né? Sem fazer nada mesmo, eu só trabalhava, que era aquilo que eu queria fazer. Feliz da vida porque estava dando aula em casa, não precisava sair de casa, né? E o ano passado, o ano retrasado, eu falei pro Toninho, eu quero andar de bicicleta. Aí ele, como assim? Eu falei, eu quero praticar esporte de bicicleta, quero andar de bicicleta, quero me sujar no barro, quero tomar chuva, quero tomar sol. Aí ele começou a achar que era, né? Ele falou, isso aí vai passar já já. Ela tá assim, porque ela tá saindo desse processo de depressão, isso vai passar já já. E eu fiquei no pé dele quase um ano, eu quero uma bicicleta. E aí quando ele viu que de fato eu queria mesmo a bicicleta, ele falou, tá bom, então vamos comprar uma bicicleta. E eu vou comprar para te acompanhar. Não que eu goste, ele falou, né? Mas eu vou te acompanhar. E hoje ele ama, viu, gente? Hoje ele que cobra. Vamos, amor, vamos pedalar? E aí a gente começou a pedalar só nós dois. Íamos, né, ali pelo bairro, fomos aumentando a extensão. E conhecemos um grupo, que é o grupo Bike Friend, né? Que eu participo hoje. Alguns amigos aqui, irmãos da igreja, já estão nesse grupo também. Que é um pessoal também, assim, que tem uma história de vida muito bonita, sabe? Que eles são muito companheiros mesmo, né? Entendem muito bem o que é essa questão de você se cuidar, né? E eu comecei a pedalar com eles. Eu sou a que mais dá trabalho no grupo, porque, né, gente? Começa a chegar a subida, eu já começo a reclamar. Aí, quando eu vou pedalar, que eu ponho meu nome na lista, eu coloco lá, Valéria, se não for para dar trabalho, nem sai de casa. Esse é meu título. Aí eles falam, essa daí realmente nem sai de casa, porque ela dá trabalho. E a bike entrou na minha vida, sim. E hoje, assim, faz parte do meu autocuidado, né? Voltei para a academia, coisa que já fazia muito tempo que eu não fazia, também não praticava. Com isso, o Toninho voltou também, né? Então, aquilo que nós tínhamos falado, né? Lá na época da minha separação, que eu olhei para dentro de mim e falei, não, eu preciso mudar. Chegou um momento que eu falei, não, agora eu também preciso de uma nova mudança, né? E essa mudança começou a vir agora pela bike, né? Pela academia. Sempre fui muito vaidosa, né? Mas eu comecei a entender que só a vaidade de unha, cabelo, as coisas não é o suficiente para o corpo, né? Sim. E a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. E esse templo precisa estar bom para poder cuidar de outras pessoas, né? Receber outras pessoas. Exatamente. E que bom, Val, fico feliz. E essa questão do autocuidado, né, que ficou um pouco atrelado ao que você estava vivendo emocionalmente, né? Você sabia que aquilo ia fazer parte do seu tratamento, da sua recuperação. Exatamente. E hoje você se considera 100% recuperada, Val? Não.
Ainda não, hoje eu ainda estou num processo ainda de autoconhecimento, porque eu descobri que um período da minha vida onde eu só cuidei, e eu não fui cuidada. E eu descobri que a Valéria que existia em mim, eu já não a conhecia mais. Né? E eu falei, não, eu preciso resgatar essa mulher de novo. Eu preciso resgatar essa Valéria, né? E foi quando eu comecei a fazer terapia. Hoje eu faço terapia com o pastor Rodrigo e tenho resgatado, né? Tem sido aos poucos, mas eu tenho resgatado de volta aí essa Valéria. Amém. E a questão da medicação, Val? A medicação, para mim, não teve problema nenhum. Quando eu falei, não, eu preciso, né? Eu mesma falei, eu sei que eu preciso de medicamento. Eu sozinha não vou dar conta. Né? Aí, mas você não é cristão? Né? Como assim, crente fica com depressão? Eu fiz essa pergunta justamente porque a gente vê muita gente com preconceito. Exatamente. Quando você fala, você precisa tomar uma medicação. Né? As pessoas já, opa, não quero tomar nada. Exatamente. E assim, a mulher de pastor com depressão, né? Sempre trabalhou, ajudou muito na igreja, sempre fez tudo. Esse foi o problema. Sempre fez tudo. E eu fui esquecendo de mim, né? E aí eu falei pra médica, eu falei, olha, se eu precisar entrar com medicamento, eu não tenho problema. Eu falei pra ela, pode medicar. Eu falei, eu sei que vai ser por um período, então não tenho problema nenhum com isso. Ela falou, nossa, olha, Deus quisesse que muitas dos 100% de paciente meu, pelo menos um terço falasse assim. Sim. Porque a maioria, ela falou, eu tenho muito problema, porque vai e volta na medicação, né? E eu segui certinho no passo. Hoje eu já estou na fase do desmame, né? Hoje eu já estou com, acho que menos de um terço. Que é a diminuição da medicação. Ele vai diminuindo, né, as miligramas. Então hoje eu estou a um passo da última fase, para encerrar mesmo, de fato, a medicação. Amém, Val. E eu creio que isso é um exemplo para nós e para muitas mulheres. Porque a gente ouve muito, toma isso aqui, você dorme, você tomar isso aqui. Você se sentiu um pouco ansioso? Toma essa medicaçãozinha aqui. Então as pessoas têm muito isso de auto se medicar e não fazem um tratamento adequado, um acompanhamento, e aí vira a vítima, né? Porque eu não consigo, que eu vou ser sempre assim. E você vê que é uma junção de coisas, né? Você se cuidar, você ir no médico, você tomar a medicação corretamente, para você atingir uma fase, agora eu tô bem. Eu tinha um objetivo, né? O meu objetivo era resgatar essa Valéria e ficar bem. Então, para isso, eu tinha que fazer alguma coisa. Sim. Aí eu fui para terapia, não tive problema de aceitar a medicação, voltei para o esporte, né? Porque mexe com os nossos hormônios. Eu já estou na fase da menopausa, né? Tem aqueles calorões, o fogacho que eles chamam. Então, tudo isso, essas baixas que a mulher vai tendo, essas perdas que a mulher vai tendo ao longo da vida, tudo isso mexe, né? A dopamina, o seu humor, a sua alegria, né? Tudo isso mexe. Tudo. Mas o ponto forte mesmo, assim, para eu cair em si, foi quando o Gabriel falou assim para mim, meu filho um dia falou assim para mim, nossa mãe, tô com saudade daquela mãe que eu tinha. Nossa. Aquele dia eu falei, não, de fato, eu preciso correr atrás, eu preciso de ajuda, eu preciso me cuidar, eu preciso dessa autoajuda, desse autocuidado. E ele te deu um chacoalhão. Deu. Ele falou, mãe, para de cuidar das pessoas. Ele falou, nós já estamos grandes, criados, né? As pessoas que você quer cuidar, elas têm as vidas delas, se você não cuidar, alguém vai cuidar. Agora é você, é o seu momento. E ele foi a primeira pessoa que me incentivou a ir para terapia, a primeira pessoa que me incentivou a tomar um medicamento. Olha, filhos, como vocês são importantes nas nossas vidas, viu? Ele foi a pessoa que falou, mãe, acorda para você. O que você está fazendo com a sua vida? E aí foi quando eu comecei. E hoje ele olha para mim e fala, mãe, eu sou tão feliz por você, né, se cuidar, sou tão feliz por você praticar esporte de novo, sou tão feliz por você estar, né, se resgatando. E que coisa mais gostosa que um filho falar isso pra gente, né? É uma alegria demais. Um elogio gigante, né, Val? Amém, Val. Glória a Deus, assim, é um testemunho lindo de vida, né, Val? Eu louvo a Deus pela sua vida. Amém. E agora, gente, eu vou entrar num assunto que a curiosidade é minha agora. Filhos. A fase que eu tô passando, a Val já tem pós-graduação. Já passou com 2 já, com um menino e uma menina. Mas eu queria, Val, falando sobre filhos, você já citou no começo aqui a questão, né, que você errou
quando na criação do Gabriel. E a pergunta justamente que eu quero te fazer, assim, se você olhar a infância dos seus filhos hoje, falar o que eu não faria. Só tem uma coisa que eu não faria, pastora. Eu não tiraria a autoridade do meu marido na frente deles. Isso eu não faria jamais. E por conta do, né, aquela coisa da proteção da mãe, ou por conta do orgulho, né, aquela coisa da mulher, hoje eu não faria mais isso. Sim. Embora eu tenha tido, graças a Deus, tempo, né, hábil para recuperar isso, mas foi uma fase que eu passei fazendo isso. Então, hoje eu não faria isso. Sim. E acho que é até legal a gente dar alguns exemplos, porque às vezes a gente acha que é uma coisa tão pequenininha e boba, né? Às vezes um fala um não, o outro fala um sim, né? Aí os dois não estão de acordo e a criança está no meio ali vendo o não ou o sim. E ela descobre quem que é o mais fácil, ela vai levar da próxima vez, quem né? que vai prevalecer. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, na criação, para não tirar nem o pai tirar a autoridade da mãe, né? E nem a mãe tirar a autoridade do pai. Exatamente. Por isso que a comunicação do casal tem que estar muito afinada, né, Val? Muito alinhada, muito. Naquela hora que você quer matar ele, você vai pro seu quarto e espera ele chegar lá dentro. Dá um tempinho lá. Espera sua raiva baixar. Agora, Val, uma outra pergunta. Lembrando da adolescência deles, do Gabriel, da Ana, a gente sabe que eles saíram da mesma barriga, eles foram criados juntos no mesmo ambiente familiar, mas existe a diferença de personalidade dos nossos filhos. Um é muito diferente do outro. Muito. Mas algumas coisas que nós sempre falamos que são não é as características, são aquilo que a gente acredita, né, na nossa família, as nossas crenças, o que pode, o que não pode, não é para um ou para outro. Isso realmente não pode. Os princípios. Quais são os nossos princípios? E isso eu acho que as famílias têm se perdido muito. Né? Porque você vê algo em reportagens, nos amigos, e você fala, nossa, acho que isso que eu achava que era careta, agora não é mais, agora é normal. Mas não, acho que o nosso princípio como família tem que sempre prevalecer. Exatamente. E isso na adolescência é algo que aflora muito. É um choque. Um choque, porque é um choque de mudança de humor, é um choque de N mudanças que você vê seu filho saindo da infância e indo para uma outra fase que às vezes a gente não está nem preparado para esse acompanhamento. Exatamente. Porque na nossa fase foi diferente. Então a pergunta que eu quero fazer para você, Val, se você voltasse agora na adolescência deles, o que você faria? Que você olha e fala, nossa, eu não fiz isso, eu poderia ter feito, não sei, alguma coisa. Gente, eu vivi tanta coisa com eles, que difícil. Nós vivemos assim a fase das crianças em casa, né? Hoje a Ana está casada, o Gabriel está terminando a faculdade no Rio de Janeiro, homem formado, tudo, né? Criado, mas nós vivemos a fase da infância deles assim em casa. Nós fomos sempre muito presentes. Então assim, nós fazíamos barraca dentro de casa, nós fazíamos barraca no quintal, nós levávamos eles para acampar, nós tomávamos banho de chuva, ia para a praia. Tinha o dia, né? Nós temos o dia da família, gente. Hoje com um pouco menos de frequência, né? Por conta de caminhos diferentes aí deles. Mas nós temos o dia da família, que é aquele dia que nós desligamos televisão, telefone, tudo, né? Nós até avisávamos a família, olha, se acontecer alguma coisa, só liga se for morte. A gente falava mesmo para os parentes, porque nós não vamos atender ligação, a não ser que seja isso. Então só liga se for isso. Aí onde nós escolhíamos um cardápio na semana, e todo mundo ia para a cozinha. Cozinhávamos, depois todo mundo tomava banho, se arrumava como se fosse para um restaurante mesmo. Que legal. Se fosse comida japonesa, né, colocava uma roupinha mais ou menos kimono, essas coisas assim, comia no chão, né? Então nós vivemos muita coisa na vida do Gabriel e da Ana. Mas eu acho que eu falaria mais, você é especial. Porque nossos filhos são muito especiais, né? E eu acho que a gente fala pouco isso para eles.
Eu acho que a gente valoriza pouco isso neles, né? Eu valorizaria mais cada detalhe, né? Quebrou o copo porque estava enxugando a louça, mas estava enxugando a louça, estava fazendo alguma coisa, né? Estava ali sendo presente em alguma coisa. Foi mal na prova, né? Mas você viu ele estudando, né? Então, olha, na próxima vez eu sei que você vai conseguir. Não que nós não tenhamos dado isso para eles, mas eu teria dado mais. Sim. Muito mais isso. E eu acho que hoje a gente tem muito mais conhecimento também para isso, né, Sim. Val? Para essas questões das emoções, a gente lê bastante sobre isso, né? Essas mentorias, coaching, a gente ouve muito isso. Aquilo que a gente... As palavras que nós falamos dentro da nossa casa, para o nosso marido, para o nosso filho, para nós mesmos, quando a gente acorda, o impacto que isso vai causando dentro de nós, no nosso cérebro. Sabe, pastora, você me fez lembrar, eu tinha um livro, até emprestei a alguém esse livro, e livro não volta, né? Não adianta. Eu não CD, na época do CD, então, se voltar, tá tudo riscado. O livro não volta, gente, que seja lá para abençoar quem ficou com ele. Chama-se, né, porque ainda existe esse livro, Há Poder em Suas Palavras. Eu li esse livro, eu tinha 20 anos de idade. Durante muito tempo, você vai praticando aquilo. E aquilo que você falou, algumas coisas vai caindo no esquecimento, né? Sim. Você vai deixando, é normal. E hoje a gente vê isso tão forte, tão latente na vida, né? Principalmente nas nossas vidas como cristãos. Porque realmente há poder na nossa palavra, né? E quando o Gabriel teve depressão, e depois eu tive a depressão, e eu tive a síndrome do pânico, eu falei, eu preciso me conhecer, eu quero saber o que está acontecendo com o meu filho e comigo. E eu fui para a área da neurologia. Eu vou estudar, eu quero saber, eu quero conhecer esse mundo, porque eu sou educadora, eu trabalho com crianças de alfabetização de primeiro ano. Sim. E eu quero saber com que emoções meus alunos vêm para a sala de aula. Por que hoje ele está desse jeito? E isso fez uma diferença enorme na minha vida como profissional, uma diferença enorme. Eu queria ter tido esse conhecimento quando eu tive meus filhos pequenos, né? Fez uma diferença muito grande, né? Esse conhecer o outro, se conhecer, né? Sim. Ah, às vezes eu até ouço assim, algumas mães comentarem: ai, tudo hoje é modinha, síndrome disso, síndrome daquilo. Gente, não é modinha. Não é. É que antigamente não se falava tanto, não se tinha tanto recurso para isso. E se escondia, né, Débora? A gente escondia a criança com problema, a gente escondia o adulto com problema. Hoje não. Hoje está escancarado. Hoje está, então não é modinha. Hoje tinha aquela história, né? Filho de pastor não podia ter depressão, filho de pastor não podia errar, esposa de pastor não podia. Gente, somos seres humanos. Pensamos, sentimos, comemos, né? Então, somos seres humanos, né? Estamos aqui suscetíveis a tudo isso, né? E os sentimentos, ele é uma coisa que ele mexe com tudo em você, né? Ele mexe com tudo em você. Então, ou você cuida disso, ou está ao fracasso, ao desgaste. Exatamente. E esse start de, ei, preciso buscar algo para mim, ou para meu filho, para minha família, é super importante, né, Val? Essa consciência, né? E Val, uma outra pergunta que eu quero te fazer, porque eu sei que pela sua personalidade você sempre foi muito mãezona, né? Essa questão de trazer para casa, tá perto, então a gente vê em você assim uma mãezona. E eu vou viver essa fase daqui 4 anos, que é quando eu for para a faculdade. E eu quero te fazer essa pergunta: quando eles saíram do seu ninho, porque eles estavam ali com você? Não tá escrito, né? Eles choram. Eles estavam ali, todo aquele cuidado, os amigos em casa, de repente, mãe, passei na faculdade, tô indo pro Rio de Janeiro, e a Ana? Pra Minas. Pra Minas. Val, eu imagino. Foi terrível. Um lado no norte, outro aqui. Falei, Deus, e agora? E tem uma música sertaneja? Tem chifrinha que fala assim: eu, a patroa e a cachorra. Eu, você e a cachorra. Foi assim, eu, Toninho e a cachorra. Porque, Débora, a minha casa era assim. Eu chegava em casa, tinha lá 3, 4 amigos, ou do Gabriel, ou da Ana. Eu ia dormir, gente. Eu acordava, tinha 20 dormindo na minha casa.
Acabava o mundo de jovens, estava todo mundo na minha casa, né? Tinha gente dormindo na sala, nos quartos, no banheiro. Verdade. Tem o corredor lá do meu, que vai para os quartos, o corredor e o banheiro. E aí, onde eu acordei com o menino dormindo, tadinho, com a porta do banheiro aberta, ele com a parte do corpo no corredor, os pés no banheiro. Nem no banheiro. Eu lembro o nome dele, Davi. Eu acordei, Davi, a tia precisa passar ele. Ai, tia, você desculpa, mas estava todo mundo aqui, ia dormir aqui, eu queria dormir aqui. O único lugar era esse. Que situação. Então, assim, a casa, até quando nós falamos uma vez de vender a casa e ir para o apartamento, alguém falou, viu, como é que você vai fazer no apartamento? Sua casa vive cheia, né? Foi difícil. Foi difícil, pastora, porque num dia você vê a casa cheia, no outro dia você vê a casa vazia. E é um misto, assim, porque você ora tanto, investe tanto no filho, vai passar numa faculdade pública, né? E é tudo tão longe. E aí ele passa. Então, assim, você realiza um sonho e aí você chora por outro lado. Mas, assim, o gostoso do Gabriel e a Ana, por eles terem tido essa coisa de família dentro de casa, assim, todo mundo ali, eles sentem falta disso, né? Isso eu acho muito bacana. Esses dias atrás, minha filha é casada, esses dias atrás ela foi lá e falou assim, nossa, pai, que saudade de você. Falei, como assim? Você mora aqui do lado, pessoa? Ai, saudade de vir aqui, de sentar no sofá, de comer uma pipoca, sabe assim? Então, são as memórias, né? Exatamente, isso que eu ia falar, as memórias, sabe? E o Gabriel, quando vem pra cá, ele gosta de, mãe, posso fazer teu amigo? Ele já trouxe amigo da faculdade, já trouxe amiga, né, da faculdade. Quando ele vem, ele liga pra um, liga pra outro, vão lá pra casa, ou marca de sair também, né? Então, uma coisa que me marcou muito na vida deles, Débora, o Toninho, ele sempre foi também muito paizão na questão de, assim, do cuidado com a pessoa, né? E o Toninho sempre fez lanche pro Gabriel, porque gente, eu não ia dar conta da cantina com o Gabriel. Vocês não têm noção daquele menino come. Eu não ia dar conta da cantina da escola, não ia deixar vocês bem, viu? Eu não ia dar conta da cantina da escola. Então o Toninho fazia aqueles lanches, assim, mega ultra power, chamado de lanche do papai. E na época que ele estudou aqui em Jundiaí, no Crescer, tinha um período que eles ficavam integral o dia todo. Então foram 2 anos da vida do Gabriel praticamente integral na escola. Então tinha que levar almoço, tinha que levar lanche. E eu sempre pegava a Ana, né? Porque eles tinham 4 anos de diferença, e levava o almoço dele com o lanche da tarde. E um amigo dele, uma vez, filho de um mega ultra power milionário, falou assim, Gabriel, me dá um pedaço do seu lanche? Aí o Gabriel, pedaço do meu lanche? Todo dia o menino gastava com o que ele queria. Eu olho o seu lanche, eu tenho uma vontade de comer seu lanche, Gabriel. Aí o Gabriel falou, tá, pode comer então, fica pra você o lanche. E no outro dia o Gabriel falou assim, pai, faz um lanche pra eu levar pro meu amigo? Aí eu falei, lanche pro seu amigo por quê? Porque ele falou isso e isso. E, nossa, olha que legal, ele, né, quer levar um lanche pro amigo. Então ele aprendeu isso em casa, olha, faz pra mim, né, olha, eu vou fazer pelo outro. E aí, o Gabriel levou o lanche. O Gabriel chegou em casa, assim, todo feliz da vida. Falou, mãe, você acredita que meu amigo chorou na hora que eu entreguei o lanche pra ele? Aí eu falei, verdade? Com o seu carinho? Ele falou, não, porque o meu pai fez o lanche pra ele. Ele falou pra mim, Gabriel, meu pai nunca na vida vai fazer um lanche pra mim. Nossa. Então você vê que essa coisa da família, do estar junto, do participar, do sonhar junto, não deu certo agora, mas uma hora vai dar certo. Olha como faz importância na vida de uma pessoa. A diferença. E são coisas pequenas, né? Seria um lanche, Débora. E a gente tem as oportunidades no nosso dia a dia, né? E às vezes a gente deixa para depois, vamos fazer depois. Ah, faz assim, faz assado. Sendo que nós poderíamos ter atitude tão, né, singela de montar um lanche e dar para o menino e fazer a diferença. Exatamente. Amém, Val. Glória a Deus. Gente, não é bom conversar com a Val? Tem assunto para mais uma hora aqui. Mas, Val, de coração, quero te agradecer. Foi muito bom esse tempo. Toda a sua experiência de vida é muito impactante para nós, para mim, como mulher também, esposa, mãe. E eu acredito que alcançou muitas mulheres. Amém. E vai alcançar muitas mulheres. Amém. Então, muito obrigada, de coração. Foi muito bom ter você aqui. Me senti honrada. Gente, e se esse vídeo impactou você, se algo falou no seu coração, se você conhece alguém que está vivendo alguma coisinha que foi citada aqui, compartilhe o vídeo. É muito importante. A gente tem esse recurso que é muito bom, que é a internet, que pode alcançar muitas vidas.
você conhece alguma mãe que está sofrendo com essas fases dos filhos, compartilhe o vídeo, curta nosso canal, se inscreva na nossa página e logo, logo a gente vai ter outro testemunho para inspirar você como mulher. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Amém, Val. pastora. Deus te Até a abençoe. próxima, gente. Até.